Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Olá! Gente, esse daqui vai ser um áudio que eu extraí de uma live que eu fiz com o pastor Emílio no encerramento da leitura do livro Isto é Filtro Solar. Se você não sabe, a gente fez uma leitura conjunta lá no meu Instagram e a gente fez um grupo de Telegram com mais de 220 pessoas lendo esse livro juntas. Foi muito legal e o pastor Emílio, que é o autor do livro, estava no grupo do Telegram. Foi muito bom, assim, todo mundo deu suas opiniões, seus desabafos. O pastor também participou muito, dando explicações, trazendo conteúdos extras também. E foi muito legal, assim. Foi uma experiência, minha primeira experiência conduzindo uma leitura conjunta, e foi uma experiência muito boa. Foi muito bom que a gente leu esse livro inteiro, que tem, acho que é quase, né, 500 páginas, em 4 semanas. E foi de uma forma leve, de uma forma... não foi muito carregado, né? Não foram muitas páginas por dia. E foi, assim, muito bom para mim, para o meu coração, e eu vi que para todo mundo que participou também. Então, a gente fez essa live para encerrar, tratando de alguns assuntos que a galera pediu no Telegram para aprofundar um pouco mais. E o principal deles é a questão da eternidade no coração. E é sobre isso que você vai ouvir agora. Pastor, e aí? Conta pra gente como é que foi, para começar, saber como é que foi para você essa experiência, né? Porque todo mundo acabou lá no grupo dando a opinião, dizendo o que achou de ler em grupo, mas eu Sim. imagino que para um autor não é muito comum isso de ter 228, né? Agora tem 228 pessoas num grupo lendo e você vendo lá os comentários, vendo as reações das pessoas. Queria saber o que você achou. Pois é, você está com o seu aí, né? Eu tô com o meu aqui também. Então, vamos lá. Então, foi uma experiência ímpar, né? Eu já tinha participado de grupo de leitura como um leitor meramente, como alguém que estava tentando aí usar um grupo para ir adiante e conseguir terminar um livro maiorzinho, né? Contei para vocês isso da outra live que a gente fez no início do projeto. Mas como autor foi muito legal. Foi muito legal por várias razões. Primeiro, foi muito gostoso ver tanto feedback positivo, tantas pessoas dizendo que o livro estava ajudando, dizendo que o livro estava abençoando, dizendo que estava sendo comovido e movido pelo livro. Talvez isso tenha intimidado um pouquinho a quem queria falar mal do livro, né? Se não falou, estava por lá também. Então tem essa possibilidade, né? Mas eu achei muito gostoso, porque é muito interessante, quando a gente está escrevendo, tem algumas coisas que a gente escreve e a gente fala assim, esse parágrafo aqui ficou legal, essa ideia aqui, gostei. E de fato, várias dessas, às vezes as pessoas comentavam e falavam, puxa, esse capítulo, e eu falava, esse capítulo, exatamente como eu imaginava. Mas aí tem algumas surpresas também. Tem coisas que às vezes as pessoas estão comentando e você fala, uau, que legal, eu nem imaginava que isso aí tivesse movido as pessoas, eu nem imaginava que isso aí tivesse sido tão legal, para mim era bem comum, e assim por diante. Uma coisa que eu gostei muito, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do assunto, mas eu gostei muito de ver como o pessoal do grupo trouxe suas próprias referências para a discussão. Porque no livro eu trago, né, muitos exemplos de músicas e de filmes e outros aspectos da cultura popular, ou mesmo da cultura mais consagrada aí do Ocidente. Mas foi muito legal quantas vezes as pessoas trouxeram, esse capítulo me lembrou de tal canção. E aí eu ia vendo uma canção que tinha assim, tudo a ver mesmo com o assunto do capítulo, e foi muito legal ver como eu acho que as pessoas conseguiram dar bem esse passo de levar adiante o projeto, de começarem elas mesmas a enxergar as realidades aí de Eclesiastes em outros aspectos, outros filmes, outras músicas e assim por diante. Então, para mim foi uma experiência ímpar, foi muito bom, fiquei muito feliz, agradeço Mexeu aí a muito todo com as mundo. emoções também do pessoal, né? Você até Teve falou muitas uma emoções. oração lá um dia, foi bem legal. Porque o começo do livro ele é meio pesado, né? Ele, assim, Salomão começa Eclesiastes, e por isso eu segui do mesmo jeito, mas Salomão começa Eclesiastes pegando pesado mesmo, meio que matando as ilusõezinhas do nosso coração de leitor.
Então os primeiros capítulos eles são mais pesados um pouco. E deu para ver que tava mexendo com o pessoal, né? Tava afetando muita gente e tal. Então teve momentos de orar com o pessoal, teve momentos de acalmar a galera, teve momentos também de prepará-los para mandar o pessoal amanhã vai ser mais tenso um pouco, coragem, sabe? Foi muito bom. Olha, então eu separei, a gente perguntou lá no grupo o que o pessoal queria se aprofundar mais de alguns temas do livro, e aí a gente separou alguns temas que a galera queria saber mais, queria ouvir um pouco mais, conversar melhor. Uhum. E um deles é a respeito da eternidade no coração. Porque assim, a gente sabe que é uma questão que é verdade tanto para crentes quanto para descrentes. Sim. Mas se você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre a questão da eternidade do coração e o que teria de diferente? Tá. Essa é uma questão muito boa e é uma questão chave mesmo para a gente entender. Tá lá em Eclesiastes 3:11, quando Salomão explica que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E esse é um conceito chave para você entender Eclesiastes. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, certo? Gênesis 1, Gênesis 2 explica isso pra gente. E parte de Deus fazer o ser humano assim significa que Deus colocou no coração do homem, no coração do ser humano, um senso de que este mundo não é tudo. Um senso de que há algo mais do que isso aqui. E veja, isso não é um privilégio do crente, não é que o crente sabe isso. O descrente também sabe isso num nível intuitivo. E é por isso que, seja crente ou seja descrente, esse mundo não satisfaz ninguém. Mesmo ele tendo muitas coisas boas, mesmo ele sendo cheio de delícias e beleza e todas as coisas agradáveis, no final das contas, esse mundo não consegue trazer paz ou plenitude para todo mundo. Para ninguém, na verdade. E o ponto é esse. O descrente, ele olha para esse mundo, ele vê coisas boas, mas ele sabe que tem alguma coisa errada. Esse mundo não funciona como deveria. Ele não sabe dizer exatamente qual é a causa disso, porque ele rejeita a verdade de Deus, né? Ele rejeita. Mas ele sabe, tem algo errado com esse mundo é quebrado. Pergunta por aí e você vai ver, as pessoas vão dizer todo sorte de coisa como sendo o problema do mundo. Alguns vão falar que é a política, outros vão falar que é a desigualdade social, ou o baixo nível educacional, ou sei lá, as pessoas dão 1 milhão de razões diferentes para explicar por que o mundo é ruim, é problemático. E elas não concordam entre si, mas elas concordam. O mundo não é o que devia ser. O mundo poderia e deve ser melhor. Isso é eternidade no coração. E no livro, Ana, uma coisa que eu quis fazer muito forte foi mostrar para as pessoas que Eclesiastes, esse livro bíblico inspirado por Deus, escrito pelo grande rei Salomão, ele tem respostas para hoje. Qual que é o ponto? Hoje a gente vive o que a gente chama de a era secular, né, como alguns autores colocam. A gente vive num tempo em que o projeto da secularização, de certa forma, triunfou. Hoje a gente vive num tempo em que é bastante plausível para as pessoas a ideia de você ser alguém que não crê em nada. Ser alguém que vive só aqui embaixo mesmo, sem nenhuma preocupação de qualquer coisa acima do sol. Essa ideia é plausível ao coração das pessoas hoje. Elas acham, não, é possível, é totalmente plausível a gente encontrar uma vida feliz, uma vida plena, uma vida cheia de significado, apenas aqui, sem mexer com a eternidade, sem mexer com Deus, sem mexer com essas coisas. Só que aí Eclesiastes vem e mostra pra gente que as grandes lutas que Salomão travou no seu coração, no seu tempo, milhares de anos atrás, continuam sendo as mesmas lutas que as pessoas travam hoje. Ele achava que ele poderia encontrar no conhecimento a solução para satisfazer o seu coração e ele viu que era fumaça. Ele achava que podia encontrar na diversão ou no lazer ou qualquer coisa assim. Também era fumaça. Ele achou que podia encontrar nos grandes projetos, em fazer o seu nome grande. Também não encontrou. Então, o ponto é, a eternidade no coração do homem faz com que todo ser humano, em qualquer época do mundo, em qualquer cultura, em qualquer situação que viva, tenha esse sentido de inadequação,
de que o mundo não é adequado para a gente e eu não sou adequado para o mundo. A coisa não se ajusta. Vivamos nós em tempos modernos, pós-modernos, pré-modernos, vivamos nós no mundo oriental. Todos nós, seres humanos, temos esse anseio. Temos um anseio Pouco pelo ou muito eterno. dinheiro, né? Pouco ou muito Seja dinheiro, primeiro mundo, seja não sendo, tipo, primeiro a mundo, insatisfação terceiro continua. mundo, o que for, né? Seja como for, as pessoas são insatisfeitas. Elas nunca estão realmente plenas. E Deus fez ser assim. O ponto é esse. É Deus que faz com que seja assim. Deus não permite que a humanidade encontre no mundo quebrado uma plena satisfação. Isso é intencional da parte dele. Outra questão foi quanto que o livro tem várias referências culturais, tanto a livros quanto a canções, quanto a filmes também. Acho que todo mundo saiu com uma lista enorme de livros para ler, filmes para ver, músicas para escutar. E como é que a gente faz para treinar a mente para entender as coisas biblicamente, como você faz no livro, como você traz no livro? Legal, eu vou mostrar aqui uma página, tá? Quem quiser olhar aí, veja, talvez nem todos estejam com acesso ao livro, mas você olhando no início de cada capítulo, eu trago alguns exemplos de, por exemplo, capítulo 2 eu começo com uma citação de um livro de ficção científica chinês, né, que é O Problema dos Três Corpos, o terceiro livro. Trago uma citação da Lisa Simpson, uma do musical Cats, uma de A Sociedade do Anel, uma de um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, e, enfim, tentando misturar isso tudo. Por que eu fiz isso? Mas e durante também, né, cada capítulo você Isso. coloca partes e entra a fundo desse material. Sim, com certeza. Em vários capítulos eu uso alguns filmes ou seriados ou coisas assim para explicar bem o princípio. O que eu queria com isso? Eu queria mostrar para o leitor que as questões de Salomão são questões atuais. Que não se trata de um livro meio esquisito e mal-humorado da Bíblia que a gente olha assim e fala que coisa estranha esse livro. Ele lida com questões atuais, ele lida com as mesmas coisas que a cultura popular está lidando. Ele lida com as mesmas coisas que os filmes anseiam, que a literatura traz, que tanta coisa traz. Então, por isso que eu insisto nisso, sabe? Então, como que a gente vai treinar? A pergunta foi essa, né? Como que a gente vai ser melhores consumidores de cultura popular ou de cultura clássica? Veja, isso passa por cosmovisão, claro. No final das contas é isso. Nós, cristãos, muitas vezes a gente vai numa direção de anorexia cultural, né? Tem pessoas que realmente querem evitar todo e qualquer contato com qualquer produto cultural. Outros, entretanto, vão na direção de uma glutonaria cultural, que também não é a solução. Mas o chamado, eu acho que é para nós sermos consumidores conscientes. Nem tudo convém, mas muito pode ser usado sim. E o importante é que o crente aprenda a ver o mundo e a cultura ao seu redor com as lentes da Escritura. Isso é o treinamento de cosmovisão. Então, se você for treinado na arte de pensar biblicamente em termos de criação, queda e redenção, que é a própria estrutura da cosmovisão bíblica, se você for treinado nisso, seja por bons livros, seja por cursos que você faça. Então, por exemplo, se você lê o livro do pastor Heber Campos Jr., né, O Amando a Deus no Mundo, é um livro sensacional para a introdução à questão da cosmovisão cristã. Eu recomendo, é o que eu uso como... Eu estou usando atualmente como livro-texto no meu curso no seminário. Tem um outro que eu estou aqui do lado também, que eu acho que você já leu, que é O Senhorio de Cristo, muito do bom. Poitras. Esse livro também ele é muito bom. Então, hoje a gente tem em português um monte de coisa para treinar o cristão a pensar biblicamente em termos de cosmovisão cristã sobre a realidade ao seu redor. A gente tem que aprender a ver isso, porque nossa mente muitas vezes é secularizada. Muitas vezes a gente nem percebe o quanto a forma de pensar do mundo ao nosso redor é o que molda a nossa visão de ciência, de política, de arte, de lazer, de trabalho, de sociedade, de educação, de tudo isso. E há uma forma bíblica de pensar sobre isso tudo.
Se você treinar a sua mente para ver isso, você vai começar a perceber nos filmes que você assiste, nas canções que você escuta, você vai começar a perceber melhor o que é Perfeito. proveitoso, o que deve ser desprezado. Ó, tô com o livro do Weber aqui, deixa eu mostrar ele para você também. Nossa, sensacional esse livro aqui. Como eu falei, eu uso ele no seminário aqui em Brasília. Então recomendo a todos também. Quem Então, sabe uma leitura conjunta futura, né? Sem dúvida. Seria muito legal fazer uma leitura em grupo desse livro, viu? Ele é preciosíssimo, preciosíssimo. Mas, gente, presta atenção nisso que o pastor está falando, porque presta atenção. Da mesma forma, né, a gente não pode olhar para um produto cultural e demonizar tudo aquilo que está sendo colocado ali, porque está justamente refletindo o anseio da sociedade, né? Sim, com certeza. Porque, veja, quando você percebe que, vendo realmente as músicas, os filmes, você percebe as perguntas que a sociedade está fazendo. E você percebe quais são as histórias que estão movendo o coração dos descrentes. Isso é valiosíssimo para a gente. Exato. Em vez de simplesmente menosprezar e fazer pouco caso do que está movendo o coração dos descrentes, se a gente olhar e falar assim, peraí, por que esse tipo de filme está mexendo tanto com as pessoas? Por que os adolescentes estão gostando tanto de tal coisa? Por que dorama move as pessoas? O que está acontecendo? Não veja dorama, não veja filme de super-herói. O caminho não é esse, né? O ponto vamos focar, por exemplo, no super-herói, no exemplo de um filme de super-herói que está lá o super-herói sendo retratado como um perfeito que veio e vem e nos salva, né? De todos os males. Aí o que a gente faz? A gente não vai ver mais o filme de super-herói porque está retratando isso? Isso. Não, a opção não é essa. Nunca mais assista um filme dos Vingadores e tal, porque eles têm aspectos idólatras. Não, entenda e veja. Veja como as pessoas percebem a necessidade de resgate, de salvação. Veja como as pessoas anseiam por conhecer seres que sejam maiores do que meros humanos, e essas coisas trazem admiração para a gente. Enfim, tem muito que você pode aprender a ver. E, de novo, acho que vale ressaltar novamente, Ana, que a gente não está aqui defendendo um consumo desenfreado ou acrítico de cultura, né? Ninguém está defendendo uma glutonaria cultural. A gente tá, mas que a gente saiba degustar utilizando aí as estruturas bíblicas de pensamento para isso. Como a gente faz para viver melhor em cada fase da vida? Ah, sim. Do nada, né? Do nada. Veja, esse tema é muito importante também, e Eclesiastes tem muito dele, né? Eclesiastes fala de juventude, Eclesiastes fala de velhice, Eclesiastes tem acho que a passagem mais conhecida de Eclesiastes é aquela que fala há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de plantar, e tempo de colher, e vai falando vários pares de tempo, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar, e assim por diante. E eu acho muito útil pensar nisso, porque o autor coloca essa ideia diante da soberania de Deus, de que tudo Deus fez formoso no seu tempo. É Deus quem organizou a vida para ter fases e para ter momentos diversos. E, infelizmente, nós somos eternamente insatisfeitos com a fase que a gente está e sempre esperando uma nova fase. Então, deixa eu dar alguns exemplos para você. Pensa, por exemplo, na criança. A criança que tem ali seus 4 anos, 5 anos, e ela vê que as crianças de 7, elas já podem ir nos brinquedos do parque de diversão, que a criança de 4 e 5 não pode. Então ela fica assim, eu quero crescer mais 5 centímetros para poder ir no barco. Eu lembro dessa fase. Você lembra dessa fase? De falar assim, se eu crescer mais um pouquinho, eu posso ir no brinquedo, na montanha-russa. Mas aí a criança também olha, todas as crianças olham e falam assim, eu não vejo a hora de ser adulto para não ter hora para dormir. Para eu poder dormir a hora que eu quiser. Aí chegando na nossa idade, a gente só quer dormir, né? Mas a criança acha que a melhor coisa do mundo é você poder não dormir nunca. A criança acha uma perda de tempo. Isso. Sim. E mais, por exemplo, você vê o adolescente. O adolescente está lá, tem suas vantagens e tal, mas pelo menos os rapazes da minha época, de quando a gente era adolescente, a gente ficava assim, não vejo a hora de fazer 18 anos, porque eu quero dirigir. Era o negócio, era ter carteira de motorista.
Então, assim, ter 16, ter 17 era um suplício. Eu quero ter 18, eu quero Tá dirigir. sempre nessa, né? Aí chega um momento que você quer voltar. Chega um momento que você começa a querer voltar. Isso mesmo. Veja, você está na escola, e no ensino médio, e você escuta as histórias acerca de como é na faculdade. E aquele primo mais velho fala assim, não, na faculdade você só faz as matérias que você quer. Na faculdade você só vai para aula se você quiser. E você fica assim, é tudo que eu quero da vida. E assim, é quem não está namorando que quer, ou quem está casado que quer casar, ou quem quer voltar à fase da solteirice, ou quem quer tá trabalhando. Ou então o cara da faculdade pensa assim, eu não vejo a hora de eu acabar a faculdade e começar a trabalhar, porque eu quero ter meu dinheiro. Eu quero ter meu dinheiro, não aguento mais esse negócio de viver de estágio. Beleza, você começa a trabalhar, você quer o quê? Você quer aposentar. Eu não vejo a hora de parar de trabalhar e poder desfrutar a vida. Porque a gente sempre está esperando uma combinação mágica de tempo, mais dinheiro, mais saúde. E você nunca vai ter essa combinação perfeita. Ou você não tem tempo, ou você não tem dinheiro, ou você não tem saúde. E é difícil conseguir isso tudo ao mesmo tempo. Então, o que Eclesiastes chama a gente a fazer é o seguinte: aproveita a fase que você está, seja qual for. Se é tempo de plantar, aproveita o plantio. Se é tempo de colher, desfruta da colheita. Se é tempo de chorar, não é desfruta do choro, mas entenda que o choro é parte da vida e o luto é parte da vida. E aprenda a sabedoria, né? Tem uma passagem famosa de Eclesiastes que ele diz que é melhor ir à casa de luto do que ir à casa de festa. A ideia é a seguinte: você aprende mais indo num enterro do que indo num churrasco de amigos. E é verdade. Então você tem que aprender que cada momento que Deus te dá, ele tem coisas específicas a aprender, a desfrutar e a ser grato. E se você viver ingrato, querendo mudar de fase e nunca satisfeito com o que Deus te dá, o que Salomão conta para você é o seguinte: meu amigo, nunca você vai estar satisfeito. Você sempre vai estar querendo algo diferente. Se você for esperar as condições perfeitas de temperatura, pressão e gravidade, você nunca vai encontrar a situação ideal. Então, para de ser bobo e aprende a viver contente. Como Paulo fala, aprendi a viver contente, lá em Filipenses, né? Filipenses 4 ele fala, eu aprendi a viver contente, não é algo que é natural, a gente precisa aprender. E ele fala, olha, se eu experimentar a abundância, se eu experimentar a escassez, beleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer fase da vida que Deus me colocar para viver, eu dou conta, porque Ele me fortalece, porque Ele está comigo, seja qual for a fase. Amém. Ajudou? Pastor, você acha que o culto público ajuda nessas questões de contentamento, de perspectivas que você falou? Eu acho que sim. É muito interessante como o Eclesiastes, a gente está avançando, né, no livro de Eclesiastes e a gente vê que, de repente, Salomão começa a falar um pouco sobre adoração, sobre culto. À primeira vista pode até parecer um pouco fora de lugar. Por que ele está falando de culto aqui? Ele estava falando sobre a fugacidade da vida, sobre a futilidade dos projetos, ou sobre isso, sobre aquilo. Do que vem isso? E eu acho essencial que ele faça isso. Porque a forma que Deus planejou a nossa existência aqui, Deus organizou a nossa semana de um jeito muito interessante. Lembra, Deus organizou a semana com 7 dias. Foi Deus, isso foi ideia de Deus, não foi nossa. E ele colocou um dia a cada 7 para a gente parar e descansar. Até a ressurreição de Cristo, isso acontecia no 7º dia da semana, após a ressurreição de Cristo, no 1º dia da semana. E qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: uma vez por semana a gente para os afazeres normais da vida. A gente dá um break de trabalho, de estudo, das coisas que normalmente consomem a nossa atenção, e a gente se dedica a questões diferentes. A gente se dedica a adoração, descanso e comunhão com o povo de Deus. E quando a gente faz isso, é a forma de Deus pegar o nosso coraçãozinho e falar assim: olha para cima de novo.
Você está muito focado aqui no debaixo do sol. Olha para cima. Coraçãozinho, olha para cima. Porque a gente passa a semana nessa roda viva. Você passa a sua semana 40, 50 horas no trabalho, ou não sei quantas horas de faculdade ou de estágio. Você passa a semana ouvindo as vozes dos noticiários e das redes sociais e dos vizinhos que estão falando sobre política e sobre futebol e sobre pandemia e sobre... E isso é o que está na sua cabeça o tempo todo. Então, facilmente, você deixa com que as preocupações da vida debaixo do sol consumam o seu coração. Por isso que uma vez por semana, se você dá uma desligada dessas coisas e foca seu coração em encontrar o povo de Deus, cantar, seja você afinado ou desafinado, canta forte, orar, ler a Bíblia, ouvir a voz de Cristo por meio da pregação e partir pão e tomar vinho com o seu povo, com o povo do Senhor. Se você faz isso, se você para uma vez por semana, seu coração é realinhado. Você bota essas coisas em perspectiva. Política é importante? É importante, mas não é eternamente importante. Covid é sério e é importante? Também. Mas daqui a 200 anos ninguém vai lembrar disso. O que vai durar para sempre, o que vai permanecer para sempre é isso. É o povo de Deus adorando ao Senhor e nesse mundo que vai ser refeito. Então é uma forma muito boa de a gente aprender contentamento. Quando você vai ao culto e você, por exemplo, é lembrado de que sim, tem muita coisa ruim acontecendo, sim, tem muita tragédia acontecendo, sim, tem muita morte, muita dor, muito luto, tem tudo isso acontecendo. Mas isso é colocado em perspectiva. Quando você está diante de Cristo e da palavra de Cristo, e você é lembrado de quem Ele é, e você é lembrado do que Ele fez, e você é lembrado dos resultados eternos para você e para todos os que crerem e para o planeta inteiro e para o cosmos. Então, o culto público ele é uma ferramenta dada por Deus para realinhar o coração, para dar um choque no sistema mesmo. Se você passa um domingo sem cuidar disso, seu coração já começa a semana em ponto mais murcho, e assim por diante. É claro que a gente sabe que às vezes a gente vai para o culto e algo acontece que não é legal, não estou negando isso. Não estou dizendo que é sempre maravilhoso estar na igreja, às vezes coisas estranhas, chatas acontecem, mas o projeto é esse, sabe? O projeto é um dia para pôr as coisas no eixo, um dia para olhar para cima do sol, um dia para realinhar o coração. E é isso mesmo, faz realmente muita diferença. Pastor, é isso. Esses eram os assuntos principais. Tinha muita questão, o pessoal queria entrar em vários assuntos, mas é claro, não ia dar tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a você, Ana, por ter organizado a leitura conjunta. Foi bem legal mesmo, por motivos que eu falei no início da live, né? E foi muito, muito prazeroso estar com aquele grupo de pessoas discutindo o livro e foi muito legal mesmo. E agradeço a todos os que participaram lá no grupo. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Foi muito gostoso vê-los falando, vê-los refletindo. E espero aí que o livro continue abençoando e ajudando pessoas a viverem debaixo do sol sem se queimar. Mas a aproveitarem a vida aqui debaixo da forma correta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado das explicações extras que o pastor deu e até talvez a próxima leitura compartilhada. Leiam Estofiltro Solar, indiquem Estofiltro Solar e vamos junto. Pastor, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. É um prazer servi-los. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal.